seja bem-vindo a mais um episódio do STEC Podcast. E hoje eu tenho a honra de convidar uma pessoa que geralmente ela está do lado de cá da bancada, mas hoje ela será entrevistada por mim, uma pessoa recém-chegada de viagem. Tudo bem? Bom Seja dia, bem-vindo. obrigado, né? Hoje, como entrevistado, geralmente estou do lado direito ali, conduzindo os bate-papos aqui sobre tecnologia. Hoje a gente tem muito o que trocar, né? Acabei de voltar de viagem, acabei de voltar de São Francisco, do Vale do Silício, já já a gente entra nesse detalhe no nosso bate-papo. E hoje eu vou dar essa honra de Essa honra para mim, né? de Tá você me certo. entrevistar, né? Então, hoje é com você, conduza esse bate-papo com maestria e eu tô aqui para responder suas perguntas, trazer para o pessoal o que eu vivenciei nessa experiência, nessa viagem, né? Todo aprendizado, networking, as pessoas que eu conectei com você. Perfeito. Bom, como você disse, uma honra. Você já deu um spoiler aí que você estava no Vale do Silício, né? A gente te acompanha aí pelas redes e tal. A gente viu entrevistas que você fez, né? Lugares que você conheceu além do Vale, porque também conseguiu turistar um pouquinho Sim. ali. Mas uma grande curiosidade é da onde veio esse sonho, esse desejo de conhecer o Vale. E aí, Legal, por que o Vale? legal. Esse é um ponto, né, que é muito interessante e até uma pergunta, né, já trazendo um spoiler. Muitos dos conteúdos que eu gerei lá durante essa minha estadia era essa pergunta, por que do Vale do Silício, né? Com as pessoas que eu tinha a possibilidade e a oportunidade de conversar, bater um papo, uma das perguntas chaves que eu fazia Sim. era isso, por que o Vale do Silício, né? Por que você está aqui? Trazer um pouquinho de novo da minha trajetória. Hoje liderando uma empresa de tecnologia, né? A gente está conduzindo aqui, você também faz parte disso, a condução da STEC. A gente é uma empresa de tecnologia focada em dados, inteligência artificial, desenvolvimento de software, aplicativos, né? Então, tudo que a gente entrega para os nossos clientes gira em torno da tecnologia. E onde eu quero chegar com isso, né? O Vale do Silício, quando a gente fala de Vale do Silício, para nós profissionais de tecnologia é a meca da tecnologia, né? É a meca da nossa área. Vou fazer uma analogia, né? A gente fala, apesar que hoje a gente não está muito bem, né? O Brasil é o país do futebol, né? Quando a gente fala de futebol, a gente tem como referência aqui o Brasil, né? Apesar que a gente está aí 24 anos sem ganhar a Copa do Mundo, esse ano é ano de Copa, tem a esperança ali. Para a tecnologia é a mesma coisa, né? Quando a gente conversa com os desenvolvedores, profissionais dessa área, qual que é a meca, né? Qual que é a referência em tecnologia? É óbvio, no mundo a gente tem outras referências como Israel, a gente tem a Estônia, a Suécia, a própria China também com muita inovação. Mas quando a gente fala de Estados Unidos, né, o Vale do Silício é um dos pioneiros nesse movimento de disrupção, inovação, tecnologia. A gente vai entrar nesse detalhe aqui no nosso bate-papo, né? Grandes big techs estão localizados naquela região. Mas voltando aqui para a sua pergunta, por que do Vale do Silício? Eu, como profissional, até antes de ser um profissional de tecnologia, eu sempre fui entusiasta pelo conhecimento, eu sempre gostei de Estados Unidos, né? Sempre gostei de estudar geografia, por que acontece. E Vale do Silício, desde quando eu era adolescente, tinha aquela inquietação, né? Porque a gente vê aquele local como um lugar diferente. Então esse desejo já veio lá de trás, quando você ainda estudava? Quando eu estudava, desde a minha adolescência eu tinha isso comigo, né? Eu sempre fui um cara que eu conheço o mundo sem conhecer literalmente, né? Sem Pisar naquele estar lá. lugar, né? Eu sempre pesquisei muito geografia, capitais. Eu brinco, né? Hoje eu tenho a oportunidade de visitar alguns desses destinos que eu sempre desejei. Eu falo, caramba, eu já conheço isso aqui, já sei essa rua é para esquerda, é para direita, eu sei que tem isso aqui, porque eu sempre estudei muito, li muito. Então, falando de tecnologia Vale do Silício, desde a minha adolescência, eu tinha essa chaminha aqui de conhecer, né? Porque a gente via no que eu lia, nas matérias, nos filmes, né? Por exemplo, cara, assisti filme do Steve Jobs, então a gente via essas referências, pô, lá tem algo diferente, né? Então, um dia eu gostaria de ir até esse local, né? E o tempo se passou e eu acabei empreendendo dentro de tecnologia, a gente aqui na STEC, porque eu já contei um pouco da nossa história, principalmente no primeiro episódio aqui Sim. do podcast, né? Eu, a priori, não era um profissional de tecnologia, né? De formação, sou engenheiro mecânico. Só que aconteceram coisas na nossa jornada, na minha vida ali, você sabe disso, que você participou dessas mudanças, que eu acabei parando em tecnologia, e foi ali um amor à primeira vista também. Desde então, a gente pivotou nessa energia para isso, né? Dedicou nessa energia e vem construindo passo a passo ali a STEC, né? E hoje a gente está aqui, né? Sim. Desfrutando do que a gente vem criando. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade desse ano colocar mais um checkzinho na minha lista ali de desejos, sonhos, né? Como você sabe, você compartilha meus desejos com os sonhos com você. E um desses era de conhecer o Vale do Silício, né? De agora não só por
curiosidade, entusiasta, estar imerso de fato naquele ambiente, de entender como aquele lugar funciona, o que tem de diferente lá, será que tem de fato algo diferente? São as pessoas, são as empresas, é a tecnologia em si, o que tem de diferente lá? Então sempre, nos últimos anos, principalmente trabalhando com tecnologia, eu tinha essa provocação de, cara, onde está acontecendo as coisas? Vamos entender quais são as referências do mercado para tentar aos poucos trazer para dentro da STEC, para o nosso time, para os nossos colaboradores, para os nossos clientes, né? Então, eu consegui esse ano mais um check ali, que foi essa viagem, né? A gente está gravando aqui numa terça-feira, eu cheguei sexta-feira, né? Dessa imersão. Recém-chegado, literalmente. E o interessante na sua fala é que você, ainda na escola, tinha curiosidade, mas lá atrás você nem sonhava que o seu futuro ia ser de tecnologia. Você ia ter uma empresa de tecnologia. Sim. Então lá atrás era apenas uma curiosidade, porque via referências e tudo mais. Mas você nem imaginava, né, a proporção que você ia ter hoje daqui. Se passou, sei lá, 10, 15 anos, né? Sim. Desde esse sonho. Hoje faz muito sentido, né? Os pontos começam a se conectar, né? Fechar os ciclos ali da... era um período ali de adolescência, de fato. Mas eu sempre fui essa pessoa que sonhava com conhecer o mundo, novas culturas, assim. Eu sempre estudei inglês desde da minha adolescência, né? Só que naquele momento, né? Aí falando de história de vida, era algo assim, tipo, será que um dia, né? Muito longe. Muito longe, né? Aí você falou, hoje a gente calhou de estar trabalhando com tecnologia, ter um empreendimento, né? E hoje eu consigo tirar dessa minha lista dos desejos vários sonhos pessoais, mas eu consigo sempre correlacionar com os negócios. Porque isso é muito legal. Então, até num churrasco de família que a gente estava no final de semana, né? Alguns dos nossos familiares lá gostam também de fazer viagens internacionais e tudo mais, né? Eles falam, cara, eu só perco dólar, eu vivo a experiência, óbvio, você nunca perde, né? Você viver aquilo uma viagem, você sempre tem a sua expansão de MEI, é um ganho, porém eu, além desse ganho, eu consigo ter ROI ali pra empresa, porque, cara, além de viajar, conhecer um ponto turístico que eu sempre quis, eu faço networking, eu abro portas pro meu negócio, eu aprendo, trago pra dentro de casa, e essa foi mais uma, né? São Francisco ali, fenomenal ali, a cidade é incrível, né? Foi minha primeira vez lá em São Francisco e no Vale do Silício, que fica próximo ali na região da Bay Area ali, então tô conseguindo conquistar esses sonhos também, realizar esses sonhos, né, e fazer de uma forma benéfica também, trazer para o meu negócio. Então eu consigo, cara, eu tô aqui hoje, mas cheio de lição de casa ali, de tarefa, coisas que eu quero executar, né? Então eu tô muito energizado. Isso é um ponto, uma curiosidade. Já deu para digerir o tanto de informação que você teve durante esses 15 dias imersos lá no Vale? Um dos papos que eu tive lá, né, assim que a gente chega lá, né, foi uma empresa que levou a gente, né, para fazer essa imersão. A gente teve um conteúdo técnico, acesso a pessoas, empresas, né, vou falar um pouco disso ao longo do nosso bate-papo. Te respondendo ainda não, porque de fato foram 15 dias, parece muito pouco, mas não é, porque a intensidade, o tempo inteiro, informação, muita novidade, a gente vê na prática o que está acontecendo de inovação. E eu não falo só de tecnologia, inteligência artificial, dados, que é a área que a gente trabalha aqui, desenvolvimento, mas também robótica, automação, as coisas acontecendo assim que anos atrás a gente vê isso em filme. A gente vê na prática aquilo ali. Hoje acontecendo de verdade, né? Aquilo, caramba, já tá acontecendo, né? É questão de tempo para chegar aqui no Brasil, né? Sim. Infelizmente, a gente tem essa cultura que aqui chega um pouco tardio as tecnologias, a inovação. Tem coisas que a gente é pioneiro, né, em algumas áreas, né, tipo, que a gente é muito forte. Na saúde, a gente é muito forte aqui no Brasil, o agro também. Só que tem coisas como a tecnologia que é um pouco atrasado, né? Então, a gente se deparar com aquilo e ver que, caramba, já tá acontecendo, né? Gera aquele medo, ainda mais com essa era da IA, que tá muito em alta, né? Uma das visitas que a gente fez nessa imersão foi conhecer a sede da OpenAI, né, que é a empresa desenvolvedora ali do ChatGPT, que todo mundo conhece. Sim. Seja você técnico ou não técnico, o ChatGPT em 2022 ali foi um fator disruptivo para a inteligência artificial. Foi o que aproximou o usuário não tecnológico, a pessoa, vou dizer assim, entre aspas, não de uma forma pejorativa, leiga, ao que é a inteligência artificial hoje em dia, né? Hoje as pessoas acabam pesquisando as coisas. O Google está até perdendo um pouco de espaço, né? A forma de pesquisar das pessoas tem mudado nos últimos tempos, né? Você percebe isso? Demais. E é engraçado que quem nunca usou, pelo menos já ouviu falar. Sim. Né? Porque tem
uma galera ou outra ali que realmente nunca usou tal, a fins de trabalho ou de pesquisa, igual Sim. você falou, mas já ouviu falar nisso, nesse Sim. tal de ChatGPT. Sim. Então não é totalmente desconhecido, né, aqui. Então, só antecipando um pouco da conversa, já que a gente entrou em ChatGPT, então a gente teve a oportunidade de visitar lá o Uhum. escritório deles, né? A gente teve uma super fala ali, um momento ali de debate, de fato, com um dos especialistas do time de HR lá do ChatGPT. O nome dele, se eu não me engano, é Mitchell. Cara, e foi um debate assim que a gente estava num grupo de executivo, lideranças aqui no Brasil, empresários, líderes de grandes empresas, CEOs, executivos de grandes corporações aqui no Brasil. E a gente teve um momento ali bem intimista Uhum. era literalmente Q&A, perguntas e Lá respostas dentro ali, da lá empresa. dentro da empresa, acessando quem está criando esse produto, né? Porque o disruptivo em 2022 foi a OpenAI com o ChatGPT. Hoje em dia a gente tem várias outras plataformas. A gente tem o Sim. Gemini, tem Uhum. o Copilot, tem outras ferramentas ali de IA. Cada uma tem a Manus AI, que a gente também teve acesso lá, entre outras, né? Vou citar aqui, hoje a gente tem uma porrada ali. Algumas são melhores para uma coisa, outras melhores para outra, né? Mas Uhum. não vou entrar Sim. nesse detalhe técnico. Mas eu tô falando do nível de oportunidade de beber na fonte, de quem está ali na vanguarda de fato fazendo acontecer. Então, esse nível de acesso, eu falo, que não tem valor tangível, né? O investimento pode ser X, Y, Z. Sim. Então, a sua expansão de acesso, mentalidade, né? Esse é um dos fatores principais da minha fala hoje que eu quero trazer para você, do que resume o Vale do Silício, mas eu não quero antecipar essa minha fala agora. Mas voltando ali para sua provocação, se eu digerisse, eu não digeri ainda. Eu tô aqui, eu tô com um livro ali, muita anotação, muita. Você sabe quando eu vou para esse tipo de evento, como são as minhas anotações, né? É um Uhum. brainstorming Sim. muito doido da minha cabeça ali. Então, Só você entende. só eu entendo, né? Então eu tenho muito tempo ali. Na verdade, eu preciso de um tempo, né? Porque no Sim. final do dia, eu voltei para a operação, fiquei 2 semanas longe aqui da operação. Graças a Deus, as lideranças estão tocando os projetos. Uhum. Então eu não tô tão gargalado assim de informação, mas tem Uhum. coisa que não tem jeito, né? Vai passar ali pelo co-founder, por Sim. você, que depende da gente assinar, aprovar, seguir. Uhum. Então eu preciso desse tempo para tirar vazão nessas informações, mas também não perder o time de executar. Porque eu Sim. tô com muita ideia, tem muito projeto aqui talvez nem você saiba que eu ainda Com não, que eu certeza. não consegui compartilhar nem com você, que é minha sócia no negócio, mas também minha esposa, né? Então, as nossas vidas ali de negócio, próximos passos, tá o tempo inteiro, Se cruzam, né? sim, se cruzam, né? Então, tem muita coisa para me fazer. Dos principais to-dos é trazer essa minha visão pro nosso time, né? Sim. Então, eu já tô preparando aquele material para fazer um treinamento com eles ali, é óbvio, né? Não consigo trazer o 100% do que eu vivenciei, né? Porque é impossível. Mas o que eu julgo ali que é principal, uma das primeiras atividades que eu vou executar é isso. Trazer ali essa minha visão para eles, né? Para que eles entendam, porque as coisas na S-Tech vão mudar por conta dessa Sim. imersão. Então Processos. esse já é um Uhum. pouquinho do spoiler do Vale do Silício. Sim. Ele te gera incômodo, ele te gera pensar, ele te gera, pô, eu tô fazendo da maneira certa, tem outros caminhos, né? Sair ainda mais da caixa, né? Exato, né? Esse é um dos pontos cruciais lá. Então, Uhum. eu ainda não digeri tudo que eu recebi lá de informação, mas tem bastante coisa para executar. Então, nosso time vai ter uma imersão do Vale do Vai. Silício sem Sem estar estar lá lá. no. Exato, né? A minha ideia é essa, trazer os highlights ali, né? O que eu Uhum. julgo que. Sim. Porque, de novo, a gente acessa muita informação que, infelizmente, a gente ainda não consegue executar aqui no Brasil. Sim. Por N Porque, por motivos, N né? motivos, Uhum. cultura, às vezes a gente não está tão maduro nos negócios dos nossos parceiros clientes para trazer aquilo, Sim. mas eu não posso usar isso como de uma forma negativa de, legal, lá é inovador, tem todo esse tipo de acesso, mas é impossível trazer isso para o Brasil. Eu não aceito essa fala. Uhum. Eu tenho que entender de tudo ali que eu aprendi, dos acessos que eu tive, o que eu consigo tropicalizar aqui para o Brasil. Uhum. Pegar aquilo e adaptar para minha realidade. Para a STEC estar na vanguarda dessa implementação. Porque quando chegar esse momento aqui, seja de IA ou outra tecnologia, a gente já está preparado. Uhum. Pode ser que não agora vai se surtir efeito, mas eu já vou começar a educar meu time, os parceiros que eu já tenho acesso, a empresa que me dá esse acesso. Porque tem cliente nosso que quer que a gente seja esse agente ali de transformação, de inovação, liderar essas iniciativas dentro do negócio dele, e eles não dão essa carta branca, né? Então eu quero começar a fazer isso. Porque, de novo, copy-paste, o Ctrl-C, Ctrl-V não vai Uhum. funcionar. É óbvio, é outra cultura,
é outro Sim. acesso, são outros recursos às vezes, né? Não dá para Sim. competir com o dólar, né? Não. É bem difícil, né? Então eu tenho que entender como eu consigo tropicalizar, adaptar ali para minha realidade do meu Adaptar. cliente. Então um dos meus incômodos é esse, né? Como eu estava lá com um grupo de grandes executivos, grandes lideranças ali no mercado, a nossa missão, a gente volta aqui para o Brasil, não para sentar aqui e se lamentar, lá tudo funciona, tudo é lindo, não vai funcionar aqui no Brasil. Cara, Aqui não se dá pra eu, se fazer eu- se eu vier nada. com esse discurso, eu falhei na minha missão, eu só joguei dinheiro Não fora. adiantou de A nada. gente tem que ser esse agente de transformação aqui no nosso mercado, no Brasil, impactar mais pessoas, mais colaboradores, mais negócios, né? Então, Sim. um pouco dessa, eu volto com essa, Com essa fome, essa sede, né? exato, né? De Então, mudança, de muito, inovação. muito. E você mencionou sobre os empresários que estavam junto com você, né? E aí eu quero falar um pouquinho sobre as conexões que você Legal. teve. O nível. A gente imagina que o nível estava altíssimo ali Sim. de pessoas, de profissionais, de empresários. Mas como que foi se conectar com pessoas diferentes, às vezes em níveis diferentes ali de vida, ou de empresa, de maturidade Sim. também? Como que foi essa experiência? Legal. No grupo que a gente estava lá era um mix, né? Eu tinha empresários, empreendedores assim como a gente, executivos de empresas, CEOs, né? Legal. Pessoas em cargo de liderança, C-levels. Mas no geral era pessoas em cargo de liderança, superintendentes, executivos e empreendedores, né? Então, além do que eu consegui conectar, ter acesso lá de acessar empresas, ter aulas com o professor de Stanford, Berkeley, visitar de fato em loco algumas empresas lá de empreendedores brasileiros, né? Histórias magníficas de vida ali, de superação, de conquistar na América, né? Aquele sonho americano. Cara, a gente que empreende, né? É genial, né? A gente sabe que é difícil desbravar aqui. Imagina em outro Imagina país, em lá. outra língua, Sim, você ter esse espaço, porque tem, óbvio, tem mais barreiras, né? com certeza. Cultural, enfim, né? A gente sabe o desafio que é. Mas esse acesso a essas pessoas, né? Porque, beleza, eu fui lá ver tecnologia, inovação, inteligência artificial que está acontecendo, mas no 5 minutos de café eu estava falando com um executivo ali que está liderando uma empresa que fatura bilhões ano. Então, cara, a Estec não é essa empresa que fatura bilhões ano ainda. Estou jogando pro universo aqui, mas você tira um insight ali numa conversa ou outra, você, opa... Em 5 minutos de café já... Eu tenho uma oportunidade aqui. Para escalar meu time de venda, a gente faz assim, assim, assado lá na minha empresa. Então, além do conteúdo lá, esse acesso entre as pessoas que estão na ponta aqui de grandes negócios no Brasil, eu também aproveito muito, né? Sim. Então, é aquela habilidade do olhar treinado, né? Eu falo, a gente, como co-founder, hoje o nosso papel aqui é o crescimento da Stack. A gente está focado muito em vendas, né? Vendas de relacionamento, negociação, abrir portas. Então, essa é uma forma também de relacionar. E isso é muito legal, porque a gente voltou para o Brasil também com um grupo ali. A nossa turma era bem... A gente tinha a parte técnica lá que a gente estava buscando, mas tinha aqueles 5 minutos de quinta série. Sim. Então a gente se conectou entre a gente, então eu tenho portas abertas aqui para conversar, falar de tecnologia, inovar. Porque nem todos lá eram empresas de tecnologia. Eles estavam buscando isso. Eu sou uma empresa de tecnologia. Isso é um monte então, concorda comigo que a percepção desses executivos é, eu estou tendo acesso a uma empresa de tecnologia que está vindo aqui comigo também no Vale do Silício, entender o que está acontecendo de melhor, esses caras que vão implementar lá no Brasil. Eles vão trazer o melhor do recurso, por que não fazer alguma coisa com eles? Exato. Então também tem esse lado do networking, do comercial, né? Então eu fiz grandes amizades nesses 15 dias, porque de fato a gente viveu lá de forma intensa essa transformação, e não é uma percepção do Iago. Você vê que o grupo inteiro estava incrédulo com muitas informações, gera aquele, caramba, e aí? Aquela agonia boa, Quais né? serão os próximos passos, né? O tempo inteiro, durante as aulas, durante as trocas, você via a cara das pessoas, assim, um cutucava o outro. Você ouviu isso? Tava tendo... Algumas aulas eram em inglês, né? Quem não sabe inglês estava lá com um tradutor simultâneo. E foi isso mesmo que eu entendi? Caramba, ele falou isso? Então gerava esse espanto, assim, de... Muita coisa de incômodo, de fato, coisas que assustam. É um impacto, né? Até pra gente que é de tecnologia, né? Porque... Ainda mais falando de inteligência artificial, né? Voltando ali no OpenAI. Muitas coisas vão mudar. Profissões, a forma de trabalhar. Então, quem não tiver, você aí de casa que está ouvindo esse bate-papo aqui, sendo bem transparente mesmo, né? Então, a gente tem que começar a olhar para as profissões. E uma das reflexões é, será que o que eu faço hoje, daqui 5, 10 anos, eu vou estar fazendo da mesma forma? Vai existir essa profissão? Sim. Um dos papos lá, né? Que as principais profissões dos próximos anos nem existem hoje ainda.
ainda mais pelo adjunto da inteligência artificial, a forma de trabalhar vai mudar muito. Então, esse nível de provocação, né, a gente volta aqui muito empolgado, muito, cara, quero fazer acontecer, quero transformar, mas também com, cara, eu preciso agir, preciso executar, porque será que a S-Tech vai ter espaço para a S-Tech daqui a 5 anos? Talvez não do mesmo jeito que a gente faz hoje. Sim, com certeza. Então a gente tem que começar esse inovar, esse fazer diferente agora. Só que o grande desafio, aí falando de Brasil, né? E essa era até uma pauta entre os executivos que eu tinha lá nos Todos nossos... eram brasileiros lá. Do nosso grupo, sim, né? De estudantes ali, de empresários. Uma das pautas no café, no tempo ali de happy hour, era essa. Como que a gente vai absorver isso para dentro do Brasil, né? E executar dessa maneira, né? Porque, de fato, vai mudar o como, mas por onde começar? E um dos principais pontos que eram levantados nessa roda de conversa é o problema que no Brasil as pessoas querem inovar com resultado. E o que é isso, inovar com resultado? Você não tem a margem para o erro. Você não pode experimentar, tentar fazer de uma forma diferente. Ele já quer que a inovação dê certo e resultado. Cara, primeira vez, eu sei que o CNPJ é para resultado, sim, é para a gente ter o retorno ali, né? Para a gente ter resultado positivo. Só que inovar é sobre isso, tentar, errar, ajustar, adaptar. Então, o que eu penso, né? Não estou falando que é a verdade absoluta, o Iago está certo. É que a gente tem que ter a operação rodando para fazer acontecer, ter o resultado, mas a gente tem uma célula, pessoas, líderes, tendo em paralelo iniciativas que me proporcionam inovação. Eu consiga no médio prazo ali errar, experimentar, porque um desses testes deu certo, pô, aí isso virá operação. E se errar também, tá tudo certo, faz parte, né? Então, esse é um dos pontos que eu vejo que isso lá no Vale do Silício funciona. Essa questão de eu poder inovar. Só que aí entram outros fatores, né? Os caras vão falar, cara, mas tem muita gente pondo dinheiro pesado lá, né? O cara pode inovar porque ele tem dinheiro para queimar dinheiro. Muitas dessas big techs rodam anos queimando caixa. Isso acontece, de fato, né? Só que, de novo, como a gente tropicaliza, adapta para nossa realidade, né? Eu vou deixar de inovar? Se eu deixo de inovar, eu morro e eu só vou conseguir consumir tecnologia estrangeira. Porque eles inovaram, criaram algo, só o que vem de lá. Então, e também dá para inovar com pouco, não necessariamente eu preciso inovar com muito recurso financeiro, dependendo do case ali, da regra de negócio, da situação. Eu acho que é muito mais sobre mentalidade de eu ser o ator dessa transformação, de eu ser o agente dessa... Cara, eu aqui na minha empresa eu sei, eu tô gargalado aqui, mas eu vou ser diferente, vou buscar essa iniciativa. Eu sei que é até um pouco filosófico isso, mas se você fizer, você vai se diferenciar. Ou daqui a pouco aquele espaço ali não vai te servir, você vai para outra empresa, você vai criar seu próprio negócio, vai criar seu próprio produto. Então, ser esse 1%, esse agente diferente, tem espaço pra gente aqui no Brasil. Talvez eu não vou ser o Vale do Silício aqui no Brasil, mas eu vou ser esse 1% diferente aqui e vou ter espaço para esse tech, pro Iago, pra Mariana, pra gente se destacar do mercado. A gente ser diferente e, consequentemente, ter ganhos financeiros. Com a mentalidade diferente, com a visão diferente. Na verdade, assim, são só ganhos, né? A gente fala muito sobre investimento que foi feito para você ir, enfim. E aí entra tempo. Não é barato, né? Não é barato. E aí entra a questão de tempo. Você ficou 15 dias fora da operação, da empresa. Claro, tocando algumas coisas de lá, né? Algumas coisas que precisavam, mas você não estava aqui no dia a dia com a galera, né? E essa questão do investimento, eu acho que pega muito, porque além disso, o ganho maior tá aqui. Foi a sua mentalidade, a sua visão. Acho que, assim, uma das coisas que ninguém pode tirar de você é isso, daqui 2, 5 anos. Não é dinheiro. O dinheiro pra gente, é claro que não é barato, igual você falou, né? Mas é o que menos importa nessa jornada, digamos. Esse ROI, né, da visão, da mentalidade, ele é intangível, você não consegue mensurar. Porém, ele já é um ROI que já existe. Você também gosta de viajar, né, seja a passeio ou não, né? Quando a gente acessa uma cultura nova, come uma comida diferente, fala com pessoas que têm outra realidade que não é a nossa, cara, você se torna uma pessoa mais interessante, mais inteligente, você tem uma visão de mundo, e uma vez que você acessa, você não quer deixar de acessar. Você não quer parar de fazer mais viagem internacional uma vez que você faz, né? Uma brincadeira que eu tava falando com os colegas é que a única coisa ruim foi que eu ainda fui de classe econômica para essa viagem, né? Ainda, né? Agora. Né? O voo muito longo ali, né? Aí a brincadeira foi, cara, nem experimenta ir de primeira classe, porque uma vez que for, não vai querer voltar para econômica nunca mais.
E a mesma coisa de viagem internacional, você expandir, você conhecer outras culturas, outras pessoas. Então, esse ROI, eu sei que eu já tive. Eu acessei coisas ali, pô, que é exclusivo. Exclusivo. Não é para todo mundo, né? Exato. Então, essa visão de mundo, essa visão de tecnologia, e entender que eu posso agora estar lá presente com mais frequência, que eu abri portas ali, conexões, eu fiz um networking bacana, e eu posso ter um outro ROI, que é das pessoas que eu me conectei. Eu posso vender projetos, eu posso vender projetos para os meus próprios clientes com esse conteúdo que eu tive acesso. Então pode vir de fato outras receitas. Então eu vejo isso muito mais como um investimento, né? Sim. É óbvio, né, que o primeiro ROI, esse intangível, é difícil de você mensurar, né? Não dá nem para colocar na ponta do papel. Mas só essa expansão de mentalidade, acesso a culturas, você falar inglês, você falar do seu negócio em inglês, falar, cara, eu particularmente poderia, se eu pudesse fazer uma dessa a cada 3 meses, eu tava fazendo, A né? cada 3 meses você foi bem sutil, eu diria um mês. Fazer esse tipo de experiência, né, é fenomenal, né? Mas falando um pouquinho de Vale do Silício, né? Dessa... Se eu obtive de fato a minha resposta, né? O que é... Você começou aqui falando, o que é o Vale do Silício para você, né? Não é só um lugar, né? Ali a gente fala, o Vale do Silício, né? Para você que não sabe, a gente São Francisco é a cidade lá que tem Golden Gate, Pier 39. Eu turistei também, né? Conheci todos esses lugares. A ponte mais famosa, eu fui né? todo mundo quer fazer uma foto bonita ali na Golden Gate, né? Tive a oportunidade, felizmente, graças de novo ao trabalho, essa questão de visão, de querer crescer, o próximo passo, né? E um dos pontos que eu falo, não necessariamente de novo, custa, tem dinheiro, não é porque tem dinheiro sobrando ali, não, cara, é investimento. A gente, se a gente for esperar o cenário perfeito para fazer as coisas, a gente acaba não fazendo, né? E é entender o jogo, né? Exato. O nível ali. Então, tem um lado turístico ali que é São Francisco, mas o Vale do Silício fica um pouco afastado, né? Fica tipo a 40 minutos ali de São Francisco mesmo, né? Que é a cidade central. Fazendo uma analogia para quem é aqui de São Paulo, é como se eu estivesse em São Paulo, capital, Avenida Paulista, ali São Francisco, e o ABC, a região do ABC, São Caetano, Santo André, que é onde a gente está situado, é como se fosse o Vale do Silício, né? Só fazendo uma analogia, né? Então lá fica concentrado, a Universidade de Stanford, que eu pude visitar, Só isso, cara, né? incrível. O Google tá lá, a Apple tá lá, grandes big techs. Você pega a principal rodovia ali, eu de carro dirigindo ali, cara, Snowflake, lá dentro de São Francisco tem a principal torre da cidade, é o prédio da Salesforce, o prédio incrível. Então você vai indo na rodovia, você vê outdoor e empresa ali, as principais prédios, Stripe, Canva, entre outras, aqui não vou nem citar, porque tipo, todas as big techs, eu acho, se ela não é de lá, ele em algum momento colocou um prédio lá, uma unidade, porque aquele lugar respira tecnologia e inovação. Além dos acessos aos investidores, grandes escritórios ali de venture capital, né, que investe nesse tipo de empresa que quer alavancar o seu negócio, estão lá também, né? Então eu fiquei mais nessa região ali, eu fiquei em Mountain View, que já é mais próximo ali da região do Vale, enfim. E nessa experiência a gente pôde visitar, como eu falei, o escritório do ChatGPT, ele já fica em São Francisco. A gente foi em Stanford, fomos no Google, visitamos a Circuit Lounge, que é a empresa de um brasileiro que é focado em robótica. A gente ficou lá, a gente visitou o galpão lá. É muito massa assim, a ideia dele, né? Eu não vou nem entrar tanto no detalhe, porque dá um podcast só. Inclusive, se eu tiver a oportunidade de fazer uma entrevista com ele na próxima vez que a gente for lá, fica o spoiler que a gente vai voltar lá pro Vale, né? Já a gente fala disso. Ele tem um espaço lá, uma oficina de robótica, que ele aceita ali empresas que estão no início ali, startups, que tem até 15 colaboradores, para usar lá o espaço e fazer seu primeiro MVP. Fazer uma caneca, fazer um seu protótipo lá ali. Dentro da empresa lá dentro da empresa, e depois fica incubada lá, né? Tem algumas regras que eu não sei tanto detalhe, mas pelo que ele falou na palestra dele, se não me engano, as empresas que já estão lá já receberam um investimento de 400 milhões de dólares elas juntas, né? Então é um trabalho muito bacana, né? Então a gente tem esse tipo de acesso, esse tipo de network, ver brasileiros também prosperando lá na América, lá no Vale do Silício especificamente, eu fico muito feliz, porque são brasileiros, e ver também, a gente pode tentar... É possível, a gente pode galgar esse caminho, né? Então, a gente já tem a nossa operação rodando nos Estados Unidos lá, né? Com a BizVision Tech, nossa LLC. Então, cada vez mais você está próximo desse ecossistema, ver que é possível, cara, é demais, né? Então... De todas essas empresas que você mencionou,
você poderia dizer que uma delas te chamou mais atenção por algum motivo ou te impactou por algum motivo de todas essas? Tudo lá me impactou, né? Sim. Toda visita, todo dia era uma provocação diferente, uma visão diferente ali. Eu tava pensando de uma forma, saía pensando de outra. Uhum. Mas eu acho que o discurso aqui que eu quero trazer, né, para não, eu não vou conseguir detalhar todas, né, por conta do Sim, tempo do sim. nosso bate-papo. Eu acho que isso pode ser outras conversas, a gente pode ter outras trocas dessa. Mas eu acho que a conversa do ChatGPT lá na OpenAI Legal. foi uma das que mais me gerou aquele caramba. E aí, o que vem a seguir? O que eu vou fazer com o meu time? O que eu vou fazer com o mercado quando eu voltar para o Brasil? Durante a apresentação lá do especialista, lá do Mitchell, a gente tinha tempo de pergunta e resposta, né? Então, eu gostava de perguntar, de gastar meu inglês. E eu perguntei eu fiz a seguinte provocação para ele: se o time interno da OpenAI tinha pautas frequentes ali, recorrentes, de discutir o que seria sobre o futuro das profissões, de algumas profissões, né? Não profissões no geral, devido ao uso da inteligência artificial. Qual impacto teria isso para o mundo, né? As próximas gerações, profissões. Isso gerou um silêncio ali na sala, né? Tipo, porque assim, eu fiz uma provocação que de fato, né? Eu acho que até era nosso papel esse, né? Lá, até mandar um abraço pra Mari da Starts, né? Que ela falou muito disso. Cara, não faça um Google Questions, né? Perguntas que você pode dar um Google ali e ter essa resposta, né? Por exemplo, quantos funcionários tem no chat GPT? Cara, esse tipo de pergunta não era para ser feito. Então eu fiz uma pergunta nessa linha, de no Google Question, né? Fazer uma provocação. E quando eu fiz essa pergunta, gerou um silêncio ali na sala. O próprio entrevistado, o Mitchell, o especialista, deu aquela caramba. Tipo assim, ele sabia a resposta, mas eu acho que ele deve ter processado e como eu respondo isso de uma forma polida. Sendo sutil e que não gere impacto. Mas a resposta que ele me deu me gerou a seguinte percepção: estamos focados no nosso produto, a gente quer melhorar cada vez mais a LLM, o modelo de negócio do ChatGPT, de como isso vai funcionar. E os profissionais que forem impactados por isso, o que é o profissional que vai ser impactado por isso? É que ele vai ser substituído por um agente que não vai fazer mais uma tarefa. Você não precisa mais contratar uma pessoa júnior ali, de uma camada mais... que seja trabalho repetitivo, manual. Essas LLMs ou o próprio ChatGPT vai substituir esse tipo de profissional e já está acontecendo. Esse é um dos pontos que eu quero trazer nesse bate-papo. Então esse é um ponto de atenção. Ele falou, vamos focar no nosso produto, queremos ficar cada vez melhor nisso. Você que se adapte. Você, profissional, que entenda o que eu estou fazendo hoje, será que daqui um mês, daqui um ano... É ter essa visão a longo prazo, né? Não tão a longo, porque as coisas estão muito rápido, lá né? ainda mais. Aqui demora um pouco para reverberar. Lá, cara, o que era semana... Por exemplo, eu voltei sexta. Hoje já tem alguma novidade lá no Vale do Silício. Alguma empresa já comprou outra, tem uma feature nova em uma desses... Alguma coisa já aconteceu. Já aconteceu, eu já tô atrasado. Só que o material que eu tô trazendo de lá é muito fresco para cá. O que eu tenho ali de anotação, de informação. Só que lá é muito rápido isso. Aqui demora um pouco mais para chegar essa onda no Brasil. Só que, de novo, eu acho que essa provocação que eu queria trazer é esse ponto de atenção. Essa foi uma das falas que mais me impactou. Então você, profissional, indiferente da sua área, da sua carreira, a minha provocação e reflexão aqui é você pensar, será que ano que vem a atividade que eu faço hoje, eu exerço da forma que eu faço hoje, ela vai continuar existindo? Tem a possibilidade de uma tecnologia, de uma IA, substituir meu trabalho? Como que eu posso otimizar, né? Exato, excelente ponto. Ou será que eu consigo usar ela ao meu favor para tirar 80% da minha carga e usar mais meu cérebro, mais a minha questão analítica, dar o meu lado humano, porque, de novo, isso a IA não substitui. Não. Esse nosso jeitinho brasileiro, a malemolência ali de adaptar as coisas, de fazer acontecer, de pensar uma nova solução, e isso a IA não vai substituir. Então é a gente usar a IA para fazer aquilo que é robótico, aquilo que é repetitivo, é manual. E sair da zona de conforto também. Também um pouco, né? É muito disso, né? Porque uma das camadas que vão ser substituídas é esse profissional, que é complacente, que não tenta uma evolução, não faz um estudo, não lê um livro, não entende as nuances dessas mudanças no mercado, né? E tá tudo certo também, não tô falando que o cara tem que ser igual o Iago, workaholic, que quer ir lá provar. Eu já quero ir para outra imersão, já deixando um spoiler aqui para você. Talvez China ou Israel, já deixar você de cabelo branco, né? O tempo inteiro querendo novos conhecimentos e tudo mais. Não tô falando que você precisa ser isso. Mas é entender, se eu continuar do jeito que eu tô hoje,
amanhã, ter o mínimo de percepção. daqui um do mês, que vem daqui pra um frente, ano, será aham. que eu não vou ser impactado por isso e vou só me lamentar quando o impacto acontecer? Sim. Por que não antecipar essa visão, né? Uhum. Então, essa foi uma das visitas e o impacto que eu mais tive lá no E a gente no ouve Vale. muito isso aqui, né? Nossa, os robôs, a inteligência artificial vai substituir os humanos. Não é bem assim, né? É, Depende, na verdade, muito. É exatamente, é você ter a percepção. Poxa, o que eu faço sim, de a mesma coisa sempre que sim, eu posso otimizar com a inteligência artificial? exato, né? É usar o nosso favor ali para Sim, a gente gastar as nossas horas para criar, para ser estratégico, sim, para tomar decisão no negócio, né? Porque hoje a IA ainda não tá fazendo isso, tá? De sim, assinar o cheque, de tomar a sim, decisão, de mudar o direcionamento, né? Mas pode ser que daqui a um tempo ela faça. sim. É super Então, possível. e eu também tenho que tomar cuidado na minha fala, porque não tem um certo e errado, né? Tem os dois opostos. Tem gente que é muito cética, e não, nunca vamos ser substituídos. Uhum. E também tem o outro extremo. Tem o cara que fala, o robô vai tomar conta, vai ser um monte de humanoide, a Tesla tá parando de fazer carro, eles estão parando de produzir carro e eles estão gastando energia agora com humanoides. O Elon Musk Pra tá. gente ver o nível, né? Por mais que você vai lá nos Estados Unidos, é Uhum. Tesla para tudo que é lado, Sim. eles fabricam muito, mas tá diminuindo a produção de carros e o investimento da Tesla, lá, o Elon Musk, ele tá gastando mais energia em humanoides. E esse cara, assim, tipo, ele é um cara inovador. Tem controvérsias, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, Sim. mas Mas assim, isso é fato. se ele Isso tá é fato, gastando aham. energia nisso, algum movimento tem, alguma coisa ele tá enxergando, Sim. e são dessas pessoas do mundo que são diferentes, não tem jeito, né? A gente cita um Elon, a gente cita um Steve Jobs, Uhum. um Bill Gates, enfim, né? Não vou citar todos aqui. São pessoas ali que pegaram uma linha do tempo, alguma coisa ali, que eles criaram algo diferente. Eles têm empresas que valem bilhões de dólares. Uhum. Então, pô, alguma coisa tá Essa acontecendo, inquietação, né? poxa, não é à toa, Sim. né? Não é à toa. E aí, eu guardei aqui na minha memória que você falou assim que pretende voltar ano que vem. Aí a gente mal se recuperou de uma viagem, a gente já tá planejando outra. É. E o tempo passa tão rápido, enfim, isso aí esses cabelos brancos depois a gente pinta e tal, não tem problema. Como que é esse papo aí de querer voltar? Mal voltou e já quer voltar Não, pra lá? como vocês sabem, né? Quem acompanha aqui a gente já é da Stack, a gente tem o Stack Club, que é Sim. nosso grupo de mentoria para empresários, no qual a gente traz inovação, tecnologia, posicionamento digital. A gente abre a caixa preta da Stack, que é a empresa que eu toco, e você traz ali seu ponto de vista da Elu, né? Posicionamento digital. E os nossos mentorados, né, eles viram essa minha imersão. E eu fui mandando ali vários insights que eu tinha ao longo desses meus 15 dias. Eu mandava no grupo. Olha isso aqui, Em pessoal. tempo real, Em né? A tempo gente real, ficava né? A informação vinha, eu já mandava lá no grupo, o pessoal já gerava aquela provocação, né? Porque, de novo, a ideia do grupo de mentoria é isso, esse acesso exclusivo. Então, se eles não podiam estar lá comigo, eu trazia essa visão para eles e surgiu ali o burburinho de, pô, Iago, por que você não leva a gente aí pro Vale do Silício, né? Então, opa, eu já nem gosto de ideia disruptiva, Não, já imagina. deu ideia para doido, né? Então, a gente já tá tirando ali dessa ideia do papel, né? Pra gente, provavelmente, fevereiro, março de 27, a gente ir lá com os nossos mentorados em grupo, né? Fazer uma imersão dessa, misturar um pouco de turismo ali, a gente visitar os principais pontos turísticos de São Francisco, porque eu recomendo para você que não conhece. A cidade é incrível para ir com família, o clima bom, sol, o dia inteiro claro ali, o dia é longo, né? Dia longo. Com tecnologia. A gente visita Stanford, a gente ir no Google, a gente ir nas Big Techs, no Museu da História da Computação, fazer um tour ali completo, misturando o ecossistema de tecnologia e turismo lá, né, em São Francisco. E é um privilégio, né? Porque além de ter as notícias, as inovações em tempo real, porque você ia mandando pra gente, né, o que acontecia, as experiências, e a gente fica na expectativa, né? Nossa, naquela sede. Agora aí você teve essa virada de chave, por que não levar eles Sim. também para ter essa experiência que eu tive, né? Sim. E o impacto que isso vai ter na vida desses empresários, Sim. empreendedores também, né? E é de fato impacto, porque, de novo, eu tô impactado. Eu há 15 dias eu não era essa pessoa que eu sou hoje aqui, gravando com você. Minha cabeça mudou muito. Isso vai impactar na forma que eu vou conduzir meu negócio daqui pra frente. Até um papo desse treinamento que eu vou ter ali com o pessoal eu preciso vender minha visão, mostrar o que eu tô vendo e pra onde eu quero ir, para que, de novo, não tenha divergência de cultura, de visão aqui dentro do time. Então, esses 15 dias lá imersos, cara,
Imagina ficar um ano lá, né? Vivenciar Nossa, isso, é né? muita, É um choque, assim. muita Só que a informação, gente né, tem que pra entender digerir. qual batalha a gente Quer lutar, quer né? lutar, né? Exatamente. Muito bom. A gente está na expectativa, então. Nossos mentorados estão nas expectativas. Além disso, a gente tem algumas novidades de livro, né? Enfim, que também daria outro episódio Sim, também. tranquilamente. E eu queria saber, assim, qual foi... eu sei que teve vários, tá? Eu sei que sua cabeça tá aí fervilhando a mil, suas anotações. A gente tá com um monte de anotação em casa e aqui no escritório que ele trouxe. Então tem bastante coisa, bastante informação. Mas se você pudesse falar assim, Mariana, eu tive o meu maior insight, a minha maior provocação de vida e de trabalho, de mundo, foi essa. Você teria alguma para contar pra gente? Eu tenho, na verdade, algumas, né? Mas eu acho que a maior reflexão que fica, assim, sobre Vale do Silício, né? Até um dos professores lá, o Goric, né? Um querido, comprei um livro dele lá, tirei foto com ele, ele me deu Fez a entrevista, fiz entrevista, que entrevista legal. com ele, ele é professor de Stanford e de Berkeley. Cara, o cara é um fenômeno, uma das melhores palestras que eu tive lá. Ele trouxe muito a questão, cara, o Vale do Silício não tem nada diferente na água do Vale do Silício, no ar. Lá não tem nada diferente que aqui não tem no Brasil, né? A diferença é que as pessoas que estão lá é aquele 1% do mundo ali, das pessoas que querem fazer diferença. Inquietas, né? Inquietas. Essa inquietação de não aceitar o que sempre foi feito assim. Eu sempre fiz dessa maneira. Então, essa é a única diferença. É que está concentrada num raio muito pequeno ali, pessoas com o mesmo perfil. Que pessoas do mundo inteiro vão para lá, né? As principais Sim. cabeças, né? As principais mentes pensantes, assim. Pessoas inquietas que têm esse perfil, que é um pouco do nosso perfil aqui Sim. de inquietação, de querer fazer diferente. Então, quando a gente chega lá, a gente vê mais da gente. Então, pô, caramba, eu penso dessa forma. Então, Começa a se identificar, se né? identificar. Então, várias As pessoas. pessoas inquietas, no mesmo lugar, provocando, tendo acesso a tecnologia e inovação, cara, sai o que sai de lá. Sim. Novas empresas o tempo inteiro, grandes ideias, novos produtos. Grandes investimentos. Então, né? fica aqui a principal mensagem para mim, né, do que é o Vale do Silício. Não é sobre um lugar físico, é sobre a mentalidade daquele lugar. De não aceitar, sempre foi feito dessa maneira. As coisas funcionam assim, tá tudo certo. Cara, é o provocar, o porquê. Tem oportunidade de fazer melhor, a gente fazer de uma outra maneira. Então, toda vez que alguém me perguntar para mim o que significa Vale do Silício, é sobre isso, sobre a mentalidade de ser uma pessoa ali fora da caixa, de ser um outsider, de fazer diferente, de pensar se, beleza, funcionou até aqui, mas será que eu consigo otimizar? Eu consigo melhorar? Fazer de uma outra maneira? Então eu volto com... Eu já tinha muito essa personalidade, Sim. esse sentimento de vamos buscar fazer diferente, mas quando eu me deparo com esse ambiente, com essas pessoas, e vejo que aquele lugar é diferente, entre aspas, por conta disso, eu só reforço que eu estou no caminho certo, minha tese, e volto com essa resposta, que o Vale do Silício é sobre mentalidade. É um mindset, de fato, de não aceitar o óbvio, de não aceitar que é sempre feito dessa maneira, só esse caminho serve. Essa inquietação, de fato, de poder fazer diferente. Esse é um pouco de... Para mim, resume o Vale do Silício. E você tem como missão agora trazer essa inquietação para Sim, nós, é né? isso. E vai começar a se tornar uma cultura. Sim. Essa questão de mentalidade que na nossa empresa, né, no nosso time interno, é não aceitar qualquer coisa, não aceitar fazer a mesma coisa sempre, é ter provocações, gerar pensamentos com nossos clientes também, Sim. porque isso é uma coisa muito positiva nossa e é uma discussão, uma pauta interna também muito frequente, que é, poxa, vamos começar a provocar os nossos clientes, né? A galera que está ali com a gente está prestando serviços, mas a gente não é só tirador de Sim, pedido, exato. né? Eu acho que algo que você viu muito lá é isso, né? Então, aproveitando o gancho de cliente, parceiro, né? Você que estiver aberto ali, que é cliente aqui da Stack, ou vai vir a ser cliente da Stack, vamos inovar juntos. Ter o espaço de um parceiro ali de experimentar. Você querer ter líderes dentro da sua empresa que sejam esses agentes de transformação. É muito importante quando a gente vai implementar um projeto, seja de dados, de BI, engenharia, um software, que a gente tenha um ponto focal da empresa que entenda ali a mensagem da Stack e multiplique essa mensagem lá dentro, né? Que tem essa mentalidade, não fique só né? refém da Stack, né? Sim. Quanto mais parceiros ali, falando de tecnologia, inovação, essa mentalidade de fazer diferente, cara, a gente tem mais força de fazer mudança no mercado, impactar.
O eu fico assim, né? Tipo, ao mesmo tempo que eu fico otimista, eu fico. Caramba, o Brasil é uma potência de Uhum. talento, pessoas trabalhadoras, Sim. pessoas com muito conhecimento, né? Mas às vezes faltam algumas coisas, né? Então a gente, cara, vamos ser a gente, esse a gente, fazer diferente. Pode ser que não seja um resultado para 5 anos, para 10, mas sei lá, vou deixar pra a gente ter as nossas meninas, né? Uhum. Mas que quando elas estiverem adultas, aqui com uns 20, 30 anos, seja um Brasil diferente, a gente não seja ainda mais um país de terceiro mundo, a gente esteja concorrendo direto com. A gente tem o nosso Vale Vale do Do Silício. Silício Uhum. aqui, né? Uhum. Que a STEC puxa esse movimento aqui. Que nem a gente está batendo muito esse ano de ser a maior empresa de Uhum. tecnologia de dados aqui da região do ABC. Então eu quero trazer toda essa referência aqui. Em dos meus to-dos, né, ali, das minhas anotações, eu vou rodar aqui um circuito de escolas, FATEC. Quem quiser me abrir as portas para entender o que é Vale do Silício, o que é inovação, tecnologia, eu quero disseminar essa palavra, né? De Uhum. novo, porque quanto mais gente estiver falando de tecnologia da forma correta, entender o que é uma inteligência artificial, como consegue usar isso para dentro da operação, gerar valor, otimizar, eu estou disposto a compartilhar essa informação. Eu vejo, ouvindo você falar sobre isso, eu vejo que uma das missões, uma das mentalidades do Vale é essa missão, é trazer a mentalidade de lá para cá. Exato. E assim, beleza, você foi lá, acessou coisas que a gente não consegue acessar daqui, mas o que você vai fazer com isso? Exato. Vai ficar só para você? Exato, não pode. E esse é até um termo que eles usam lá, que é o give back. Uhum. Por exemplo, qual é a ideia do give back? Empresas, o cara lá eram os estudantes, juntaram, montaram uma startup, veio um investidor, pôs dinheiro, os caras ficaram bilionários. Legal, a vida tá boa, mas esse cara de alguma forma foi retribuir um dinheiro para uma universidade, para um projeto XPTO, investiu em outra startup, Uhum. o give back, deu de volta, né? Uhum. Então ele retribuiu aquilo que aconteceu. E eu quero usar isso, esse give back. Eu fui, acessei, com os meus recursos, tudo certo, eu expandi minha visão, vou ter resultados na minha empresa, eu tenho certeza. Sim. Mas eu quero retribuir para novos estudantes, para novos profissionais, que é a questão do give back. Então é um dos termos também que eu pego de lá e vejo que eu consigo implementar. Isso custa o quê? Tempo. Tá tudo certo, mas cara, para mim já pagou, eu acessei aquilo e eu sei que eu posso ir lá de novo quando eu quiser. Sim. Tô com portas abertas lá com outros empresários, enfim, né? Então, quando eu puder compartilhar esse conhecimento, e eu gosto de compartilhar conhecimento, eu tenho paixão por ensinar, eu amo falar de tecnologia, dados, inovação, empreendedorismo, STEC, toda essa nossa jornada, né? Tô com o meu canal lá no YouTube, inclusive, vou deixar aqui no link da descrição desse vídeo, o meu canal pessoal, onde eu mostro minha jornada da STEC. Vai ter muito conteúdo lá muito de conteúdo. Vale do Silício, São Francisco, né? Então você que tá curioso desse bate-papo nosso, aproveita lá, se inscreve As no meu canal. entrevistas estão lá também, né? Falando de entrevistas, né? Eu entrevistei professores, falei com alunos dentro de Stanford. Cara, foi incrível. Eu passei um dia lá dentro de Stanford, rodando o campus lá, vendo. Fiquei impactado pela estrutura, né? Física, de Sim. tudo bem cuidado, grama, né? O zelo, né? É um dos incômodos que me traz, né? Sim. Porque, tipo assim, cara, é aberto o campo, você pode entrar, tudo, mas não tem lixo. É tudo no lugar, grama. Toda a história que permeia aquele lugar. Mas o outro aspecto, os alunos lá estudando, professores lá, todo mundo livre, acesso, né? E, tipo, você vai conversar, perguntar de tecnologia, tá todo mundo aberto para falar do que tá fazendo, dos seus projetos, o que estuda. Então eu entrevistei muita gente, né? Olhem lá no meu canal, fiz algumas entrevistas com alguns alunos, alguns professores, tem bastante coisa legal lá que eu vou soltando aqui ao longo das próximas semanas, porque é muita coisa mesmo, né? Voltei agora de viagem, então tem que tá digerindo até isso, compilar esse conteúdo, né? Mas aí fica também um outro termo, né, que eu aprendi lá no Vale, que eu não conhecia, né? Falei de mentalidade, falei do give back, mas tem um outro termo que eu aprendi lá que eu não conhecia, que é o serendipity. O que significa o serendipity? Eu não conhecia essa expressão. É o ato de você, pelo acaso ali, estar em qualquer lugar e se cruzar com alguém ali que seja... Cara, o cara é um fundador de uma empresa XPTO, um investidor, um professor. E dessa troca ali, você tá num café, tomando um café, encontrar um engenheiro de software lá do ChatGPT e a gente falar sobre as nossas... O que a gente faz, o que ele faz, totalmente transparente ali. E, cara, sem segredos. Sem segredos e sem querer nada em troca. Só que, pós essa conversa, ambos saem um pouco mais inteligentes, com algum novo conhecimento. E isso não é um clichê, não é... Isso você viu na prática? Isso é muito romântico, assim, isso é... Durante esses meus 15 dias, isso me aconteceu umas 10 vezes. Eu posso citar, no mesmo hotel, eu estava hospedado
comigo lá, por coincidência, um brasileiro, que ele é doutor, especialista em cibersegurança, com um doutorado no Canadá, mas que mora muitos anos nos Estados Unidos, que ele trabalha na Waymo, que é o carro autônomo lá do Google. Sim. Ele é do time de cibersegurança, né? E, cara, eu tava tomando café com ele todos os dias, e assim, a gente se via, e quando cara, o que você tá fazendo aqui? Ah, sou empresário no Brasil, tô aqui fazendo uma imersão. E o que você faz? Não, sou engenheiro de cyber. Quando você vê, caramba, eu andei no carro autônomo ontem, E esse hoje eu cara é tô com ele, responsável pelo time, aham. e falando da carreira, como que é. E assim, tô tomando um café ali. Outro exemplo, eu fui no Twin Peaks, que é o ponto mais alto de São Francisco, você vê toda a Bay Area, o Distrito Financeiro, a Golden Gate, você consegue ver toda a região, é o ponto, acredito que seja o ponto mais alto de São Francisco. Tô lá gravando os meus vlogs, né? Eu todo blogueiro. Falando em português, né, ali no meu vídeo, né? Aí alguém sussurra aqui, are you Brazilian, né? Você é brasileiro? Fui falar com a pessoa, entrando no papo, até gravei ele, né? Vai sair no canal isso. O cara era um engenheiro de software da OpenAI, que trabalhou há muitos anos na Asana. E depois, agora tá trabalhando na OpenAI. Começamos a falar de carreira, bate-papo, mercado. Cara, mais uma conversa rica. E do nada... Do nada, assim, tipo, você não tá esperando. Andando no campus lá de Stanford, falando com os alunos, tipo, cara, um deles, né, inclusive eu já postei até no meu LinkedIn, aluno de engenharia aeroespacial, trabalha na SpaceX do Elon Musk. Então, bati um papo com ele, falei de aí no off, né, não gravando. Perguntei o que ele achava da cultura da SpaceX, o que ele achava do Elon Musk como chefe, né, como dono. Isso eu não gravei, né, que aí tinha uma fala dele pessoal ali, que ele fala de cobrança, da pressão que é trabalhar, né, enfim, porque o Elon é um cara muito voltado para resultado, enfim, etc. Serendipity na veia. Você tem esse acesso, né? Vou dar um exemplo, o próprio Goric, que deu aula pra gente. Ele deu a palestra, eu gravei conteúdo com ele, mas no off, cara, o cara super acessível ali. 5 minutos de conversa, expande sua mente ali, insights que você tira. E esse é o serendipity, é um dos termos que vivenciei na prática ali, que nem eu trouxe aqui antes de explicar ele. Soa poético, isso... 15 dias eu vivenciei o tempo inteiro. Imagina estar imerso nesse ambiente um ano. Assim. Poder estar lá com mais frequência. O quão isso não consegue potencializar esse acesso, essa mudança de mentalidade, essa mudança de mindset. Isso entra naqueles valores que não paga, o dinheiro não paga. O ROI é intangível, né? É intangível, exatamente. Que em um simples café, a sua cabeça explode. Em 5 minutos você tem já uma outra visão, uma outra mentalidade. Sim. Talvez até mesmo ali dentro da sala onde você estava, onde aconteceu as aulas, você não teria. Sim. Porque são pessoas diferentes, são pessoas ali que são imersas naquele local, que trabalham em grandes empresas, e que você fala, também. Deve ser uma loucura. Deve ser uma loucura você viver isso na prática. Né? Não, é isso, o acesso, né? Tanto as pessoas de lá, o meu próprio grupo, né? Eu falei, né? Eu vou até deixar aqui uma mensagem pro pessoal da Leão, né? Chas Leão, tava o CEO lá, o diretor de vendas, o pessoal de supply chain, o pessoal do financeiro, todo mundo muito gente boa, né? A gente trocou ali, eu falo, tem o lado quinta série ali do lado no momento de café, do coffee break, ali no happy hour, né? O pessoal da Omni Conectados, as superintendentes lá, a Patrícia e a Viviane, um abraço para elas. O Rafa do Itaú, fiz uma grande amizade com ele, o Vinícius da Unicinos, entre outros, não vou citar todos os colegas aqui, que a turma era grande, mas, de novo, apesar da experiência, além da experiência lá de visitar o Vale do Silício, turistar em São Francisco, o grupo em si era uma turma era diferente. Geraram vários memes de IA no grupo eu mostrei alguns para você, né? Isso aí que tem que tomar cuidado, né? Um deslize. Muitos memes no grupo do WhatsApp ali da turma, né? Mas, de novo, a gente deu risada, a gente aprendeu e a gente volta para cá pro Brasil super incomodado. Eu tô num momento aqui de incômodo muito forte e eu falo que esse vai ser mais um ponto de inflexão na minha carreira profissional, como empresário, como profissional, como ser humano também. Com certeza. Você tá do lado a lado comigo, né? A gente teve vários momentos pontos de inflexão na nossa trajetória, né? De conquista, de altos e baixos, né? Então esse é mais um ponto que eu tô vivendo, assim, que caramba, tem isso existe. Então eu tô no momento de olhar para dentro do meu negócio, pros negócios dos meus parceiros e pra minha vida também, o que eu quero aqui de próximos passos, né? A gente tem falado muito dos Estados Unidos, né? Eu vejo lá muita oportunidade também. Aí é outra conversa, o lado família, né? Então, mas aquele lugar lá, cara, é isso, a gente ter acesso, ver o que tá acontecendo,
trazer aqui pro Brasil. Perfeito. Bom, eu creio que se a gente continuasse falando, durante os 15 dias que você ficou lá, daria um segundo episódio, quem sabe, né? Sim. Uma parte 2 Sim. desse tema. Mas pra gente já ir finalizando, uma mensagem, o que é Vale do Silício pra você? Como que foi? O que é? Legal. Bom, é que como você trouxe, né? Se deixar, eu acho que a gente podia gravar aqui o dia inteiro, porque eu não resumi meio dia dos 15 dias que eu passei aqui, mas até para não ficar maçante o bate-papo, né? Eu vou fazer meu fechamento aqui. Você que tiver oportunidade, acesse, vá. Inclusive, pode ir com a gente no Pode ir com a Tech Club, gente, já né? fica o convite. Fevereiro ou março de 2027, a gente vai fazer essa visita lá, vai ser super especial, né? Então, eu vou estar de tio da perua, eu vou guiar vocês, né? Eu já tenho um roteiro em mente, o que a gente vai acessar, a forma que a gente vai fazer. Mas falando de Vale do Silício, pessoal, sem brincadeira, assim, eu tive a minha resposta. Que não é o lugar que é diferente, a água não é diferente, o ar não é diferente. É sobre essa mentalidade de fazer diferente. De não aceitar o óbvio, de não aceitar uma frase que eu sempre ouço quando eu entro em algumas empresas para prestar consultoria. Eu sempre fiz dessa maneira. Há 30 anos funciona assim. É sobre não aceitar isso. É entender que dá para fazer de uma melhor forma, de um caminho diferente. E para a gente acelerar esse processo, a gente se juntar com pessoas que têm também essa visão, essa mentalidade, que quer fazer acontecer. Então, de novo, aproveitando aqui o gancho, cultura de empresa. Repele. Se não tiver essa visão, esse direcionamento, só que você como líder, você como liderança, tem que deixar isso claro. Exato. Porque às vezes só você está enxergando Só isso você sabe. E não está passando essa mensagem pro time, né? Então uma das provocações que eu quero trazer pra minha galera é essa. Pro time aqui da STEC, que, cara, as coisas vão precisar mudar. Pode ser que o mercado agora não esteja preparado para isso, que o Brasil não esteja preparado para isso, mas vamos ser a vanguarda, vamos dar o primeiro passo, porque quando a onda vir, impactar geral, a gente já tá preparado. Então, pessoal, o meu recado que fica é esse. O Vale do Silício é sobre mudança de mentalidade, estar com a cabeça aberta para novas possibilidades, não enxergar o óbvio, e recomendo, totalmente disruptivo ali e muda muito, né? Então, agradecer aqui a Mariana pela condução desse bate-papo. Eu tô cheio de vontade aqui de fazer acontecer muitos projetos que eu vou tirar do papel, projetos que vão talvez ser assuntos para outros episódios, podcast. Tenho reuniões essa semana que vão fazer parte desses próximos capítulos. E trazer essas pessoas, né, para cá também. Também, né? Com certeza, né? As pessoas que até que eu cruzei lá no Vale do Silício, né? Para entrevistar aqui, a gente ter esse bate-papo. Sim. Mas obrigado aí por me entrevistar, né? Eu que agradeço, uma honra estar aqui te entrevistando, ouvindo um pouquinho do que você tem a dizer. É muito, muito interessante pra gente. Você tá falando e eu tô aqui imaginando. Parece que eu estava lá com você, do jeito que você conta. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Pessoal, com certeza, quem tá assistindo e quem tá ouvindo a gente pelo Spotify, tenho certeza que saiu desse episódio com outra mentalidade. Só de ouvir você compartilhando suas vivências. E é isso, galera. Você que ficou aqui até o final com a gente, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir. Comenta aqui o que você achou. Se você também tem curiosidade de conhecer o Vale, né? Comenta aqui também. E nos vemos no próximo episódio. Toda segunda-feira, episódio novo aqui no nosso canal.